Um dia sem operar, ok. 2 dias sem operar, ok. Agora, mais do que isso, poxa, eu opero índice e dólar. É impossível que o meu operacional não gere um gatilho de entrada nesses dois ativos em 2 dias, em 3 dias. Cara, é impossível. E outra coisa, eu preciso operar. Por quê? Se eu tô aqui desde as 9 horas da manhã até as 17 horas, o meu tempo custa dinheiro. Eu tenho que pagar minhas contas, né? Como que eu vou fazer, né? Então, faça chuva, faça sol. Sim, né? Eu tenho que operar. Esse é o discurso que 100% das pessoas que pedem dinheiro no mercado utilizam. E sabe o que é uma outra cagada? Vamos tocar em 99% das pessoas que vêm operar mercado futuro, né, digamos assim. O mercado financeiro não é a principal fonte de renda delas, né? E aí acontece que ela coloca uma pressão aonde não deve. Afinal de contas, até 6 meses atrás, um mês atrás, ela nem sabia que existia, né, mercado financeiro, e agora ela descobriu a magia do day trade e ela acha que da noite para o dia isso daqui tem que virar a principal fonte de renda dela. E é por isso que as pessoas quebram, né? Porque elas não se dão tempo, colocam pressão aonde não deve, né? E não se dão tempo de amadurecimento. Então, esse discurso aí que vocês escutam aí por aí, que todo dia tem que ter operação, para quem opera profissionalmente, né? Pelo menos, né, do meu ponto de vista, que é o que importa, né? Não é assim que funciona. Fala galera, beleza? Felipe L na área, passando por mais um diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Recados importantes. Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, dê seu like, se inscreva no canal, né? Interage com o conteúdo que eu tô postando aí, né? Poxa, afinal de contas é mais de um ano que eu tô postando esse conteúdo de qualidade de graça para você vir aqui e aprender. Afinal de contas, cada diário de trade é como se fosse um curso de como operar a tendência no dia, porque eu sou um operador de tendência profissional, tá bom? Então, se você quer aprender a operar a tendência de maneira segura e eficaz, poxa, você tá no lugar certo. Não é puxando o caldo no ensopado, não. É porque realmente aqui é um diário de trade, né? Digamos que é de trader para trader, né? Então, realmente, aqui eu estou colocando para você todas as minhas técnicas, todo o meu arsenal, né, de forma totalmente gratuita, né? Então, dá essa moral, se inscreve, compartilha esse conteúdo, comenta aqui se está te ajudando, né? E aproveita também, me segue lá no Instagram. Eu tô com um grupo no WhatsApp 100% gratuito também, onde eu tô postando bastante dicas, bastante insights durante o pregão, né? Poxa, aqui não... acredito que hoje a gente conseguiu salvar muita gente aí, né? Principalmente da onde não operar, porque sim, o mercado ele é 90% esperando, tá? Fora do mercado, para você conseguir pensar. Não adianta você pegar um caixotezinho ali e se arrombar ali dentro. Então, né, repetindo, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, me segue no Instagram e entra no grupo do WhatsApp que vai estar a descrição aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá, gráfico diário dos dois ativos. O que a gente tem aqui no dólar e o que a gente tem aqui no índice? Vamos lá, o dolinha, né? Olha aí a briga que foi, será? Se o gráfico diário tá assim, imagina como é que não foi o intraday, né? O índice parece que foi muito mais fácil, que só foi comprar e foi embora, né? Então vamos começar aqui pelo dolinha, que foi o mais difícil. O dólar a gente tem o que aqui, galera? Ferramenta de desenho. Vamos lá. O que a gente tem aqui no dólar? Primeiro de tudo, a gente tem uma retração de 61,8 e um primeiro alvo de FIBO desse movimento do pivô de baixa. Aqui, tá? Então aqui temos um pivô de baixa, cravamos o primeiro alvo de FIBO deste pivô, do pullback, e tínhamos uma retração de 61,8 aqui nessa região de mínima, tá? E não só isso também, temos uma média móvel de 200 do semanal. Poxa, um puta ponto de suporte, fora o preço psicológico, né, dos R$5. A gente sabe que dólar aqui no Brasil, abaixo dos R$5 é visita, né? E visita rápida, aquela visita de médico, né? E aí ele vai e me deixa esse padrão de candle em zona de suporte, em zona de contexto. E, cara, isso daqui por padrão de candle em zona de contexto é compra, mas com força, né? E aí ele vem praticamente hoje e entrega o terceiro alvo desse padrão de candle de reversão. Quando a gente dá uma olhadinha no 60 aqui, né, a gente vê que ele foi meio que embora como uma vaca braba quando saiu aqui do fundo, né? Então tomou choque naquele ponto de suporte.
Até fez um pullbackzinho aqui, talvez pelo gráfico de 15 minutos, né? Fique mais claro. Mas o pullback claro e evidente mesmo, a gente conseguiu visualizar somente depois que... Deixa eu só limpar aqui esses alvos aqui, depois a gente faz tudo de novo mesmo toda noite. Né? O pullback claro mesmo, ele ficou só depois que rompeu a sua média móvel de 260 e foi visitar as médias aí, tá bom? E aqui no gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Até pensei que a gente ia ver uma continuidade do preço ontem, porque afinal de contas aí ele fez um movimento bem agressivo no dia de ontem, né? Primeiro entregou o movimento na ponta da venda, bem agressivo, praticamente 2 candles entregou um movimento de baixa, conseguiu recuperar, ficou, né, flertando com essa região de topo e teve uma saída de menor resistência, assim podemos chamar, né? Rompendo esse topinho aqui, então eu esperava até para hoje realmente uma continuidade desse movimento de alta que a gente visualiza aqui nessa região, tá? Então impulso, correção nas médias, impulso. Só que não, ele abriu em região de trap zone, né? Na sua média móvel de 200 períodos aqui, a gente pode até aproximar um pouco mais aqui o dia. Então ele abriu aqui em região de trap zone. O que é região de trap zone, Felipe? Quando o preço se encontra entre a média móvel de 200 e a média móvel de 20. Aqui sugere que o preço ele pode vir e ficar num ping-pong aqui e estreitando, né? Na maioria das vezes, quem leva a melhora, né, num gráfico intraday é a média móvel de 20. Não é sempre que isso acontece, tá? A abertura, que é como eu gosto de acompanhar por um gráfico de 2 minutos aqui, poxa, abriu com gap de baixa, não tem como eu vender, o que eu posso fazer aqui primeiramente, né? Poxa, deixa eu colocar um FIBO dentro do dia anterior. Então, venho aqui, traço o meu FIBO, para mim saber até onde que esse preço pode corrigir. Afinal de contas, está brigado e 61.8 funciona bastante, né? Outra informação que eu não posso deixar passar batido aqui, caso esse preço acelere na ponta da venda, é alvos para esse movimento de baixa. Então, eu vou pegar essa pernadinha aqui, projeto ela para baixo. Deixa eu colocar ela aqui, né, em 2x aqui para ela ficar mais destacada. O preço, ele vem... Na verdade, foi esta pernadinha aqui que eu projetei, desculpa, galera. Que foi quando ele perdeu a região de média móvel de 200, tá? Então, estou projetando essa pernadinha aqui para baixo. Por que, Felipe? Porque é aqui que a gente vê o embate do preço com a média móvel de 200. Perdeu, ok. Então, essa é a pernada que eu vou estar traçando ela para baixo. E aqui a gente tem o que aqui de informação nesse começo de dia? Vamos lá. Vou tentar ajustar aqui. Primeiro, 61.8 do dia anterior. Opa! Talvez esse preço segure, né? Afinal, a gente está em região de lateralidade, o dólar está brigado, vale a pena observar. Depois, primeiro alvo dessa penadinha de baixo. E não é que o miserável acertou, né? Então, o preço realmente segurou aqui, mas, né, o que agonia muitas pessoas não é... Ah, que segurou, eu já sei, eu queria saber o que eu poderia fazer para operar essa queda que ele fez aí. Cara, a ação, né, que a gente observa assim do rompimento de uma média móvel de 200 é uma das coisas mais perigosas que eu acho de operar aqui dentro do intraday. Por quê? Porque a gente tem que levar em conta falta quanto tempo para fechar essa barra dos 60. É no começo, é no fim, é no meio, né? E aí, rompeu nos 5 minutos, eu posso ir para os 2? Poxa, rompeu no 5, ou espera 9 cruzar. Por que eu falo tanto da média móvel de 9? Porque a média móvel de 9 é a nossa média móvel gatilho. Porra, 98% dos operacionais, o gatilho sai da média móvel de 9. Quando a gente fala, né, pivô, regressões, né, os clássicos, né? Então, ou seja, é um evento muito, como eu posso falar, muito fio desencapado. Assim como pode dar muito certo, pode dar muito errado. Então, o que eu falo pra galera? Galera, vamos operar com segurança. Rompeu a média móvel de 9, rompeu a média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos, espera a 9 cruzar. Tem que trabalhar perto da sua média móvel gatilho, né, nessas situações. Por quê? Para você, né, ter o mínimo de amparo, né, da tendência, né, da sua média móvel rápida, para você poder ter ponto de start, ponto de stop, porque senão é realmente, né, tá rompendo a média móvel lá, então foda-se, eu vou vender esse pullback aqui. Sabe qual é que é o problema do foda-se? É que o foda-se nunca é pro mercado, o foda-se é pro teu dinheiro, né? Então, se você vendeu aqui hoje essa região com stop aqui nessa máxima, sempre para colocar essa máxima, eu coloco na máxima do dia, né?
problema é que o foda-se nunca é pro mercado. O foda-se sempre é para você quando é errado, pro seu dinheiro. E aí até quando que o teu capital vai aguentar esses foda-se? Ah, é só uma operação, é só um contrato, né? Porra. Afinal de contas, né, é um stop aqui, outro acolá, e a gente vai acumulando prejuízo. E esse que é o problema, as pessoas acumulam prejuízos, né? Então, eu particularmente aqui, eu não consegui ver ponto de entrada pelo gráfico de 2 minutos, né? Nenhum filtro, porque ele foi caindo no conta-gota, né? Até estava esperando aqui, depois que ele veio e cruzou a média móvel de 200, a média móvel de 9 também cruzou a média móvel de 200. Eu esperava até por uma possível venda aqui, mas aí também ficou mais caro, né, do que o meu gerenciamento permite fazer a venda da mínima desse pequeno, né? Então aí desconfigurou e nem acionou. E mesmo se você teimasse, subisse seu gatilho de entrada, também não teria acionado. E aí ele voltou lá para aquela briga, né? Média móvel de 200 de novo, agora média móvel de 20. Aí vem, joga o preço para baixo aqui nessa região. E aqui eu acho que ele monta, né, um padrão gráfico que levou muita gente hoje aí a criar um pouquinho de cabelo branco a mais, né? Por quê? O ponto de suporte, ele foi certeiro realmente lá embaixo, o pessoal fica caçando topo e fundo, né? Então, né, segurou no 61.8, primeiro alvo de FIBO, impulso, correção, impulso. Digamos que alguém teve a brilhante ideia, né, de comprar aqui nessa região. O que eu falo também que mata o operador, às vezes não é nem o estoque financeiro. Isso aí ele vai te matar porque você não tem dinheiro infinito, né? Mas o gerenciamento emocional, quando ele é comprometido, isso daqui é uma das coisas que, cara, eu acho que é a mesma coisa que uma tortura para o operador. Que ele vem, ele visualiza o pivô. Poxa, um pivôzinho stop de 12 pontos e meio. Poxa, até que é ok, né? Digamos assim, ok. O problema é que essa operação aqui, ela demora para desenvolver. A operação, ela vem, é acionada, né? O pivô, ele é rompido e a operação não anda. Por que ela não anda? Será que não é porque a gente está também enrolado com a média móvel de 200? A gente tem um ajuste logo aqui acima, mas não, os caras querem fazer o quê? Vender a facilidade para vocês. Então eles vêm projeto. Cara, pessoal, é um pivô. Encontrou suporte, vai romper, vai embora. É ponto de compra e ponto de venda. E aí você que lute, né? Para se tratar. Eles ainda passam os alvos. Ó, os alvos são esses daqui, galera. E aí vamos lá ver a ação tal, o Dow Jones, o índice americano, isso e aquilo. E você que lute aqui. Aí você fica, né, em uma operação que ora ela tá 7 pontos positivo, ora ela fica 7 pontos negativo e fica aqui. E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? Ou pior ainda, né? Se você não entrou aqui nesse primeiro pivô aqui, talvez tentou ficar comprando esses rompimentos na cara do ajuste. Também eu acho que levou muita gente pro barro hoje aí, operador de dólar, porque veio para romper pivô, aí volta tudo. Veio para romper pivô, volta tudo. Veio para romper. E aí, quando que eu entro no rompimento? É por isso que aqui eu opero junto com os meus alunos, eu deixo tudo muito claro para eles. Pessoal, aqui não tem compra, porque é uma compra que está em região de média móvel de 200, assim como eu não iria vender aqui também, não acho bacana comprar, né? E aí ficar nesse desgaste todo, eu acho que não é futuro para ninguém. Então, o que a gente estipulou aqui? Compras somente acima do ajuste. Isso daqui é um ponto já que eu vou avisar aqui já, no mês que vem também eu vou reforçar, que é o quê? A partir do mês que vem eu vou estar flexibilizando um pouco mais o meu gerenciamento de risco, porque hoje, né, o meu gerenciamento de risco para o dólar é operações com risco máximo de até 10 pontos, né, e no índice de até 300 pontos. E por que eu vou dar uma flexibilizada? Porque a volatilidade do mercado ela muda, ela é cíclica, tá? Então não adianta eu estar querendo pegar operações perfeitas dentro do meu operacional com até 10 pontos, porque se é 10 pontos, é 10 pontos. Não é 10 pontos e meio, não é 11. Ah, mas aqui podia, né? Não. O combinado não sai caro. E aqui é isso que eu mantenho com a galera, a confiança. Galera, é assim que a gente vai operar. E é assim que a gente opera. Só que eu venho percebendo aí que, poxa, desde junho, então não é uma mudança por conta de uma operação, mas é desde junho a gente vem com o mercado muito lateral e eu fiquei de fora realmente de muitas operações boas, né? Por conta de ter um stop de 10 pontos e meio, 11, né? E aí eu fico de fora. Não tô falando que vai ser para todas as operações e que, poxa, então quer dizer que se tu ficou de fora, isso foi ruim, Felipe? Ele não, porque às vezes também me salvou. A operação, o risco dela era de 10 pontos e meio, eu falei que não ia entrar e quem entrou tomou stop. Então, ou seja, meu operacional me salvou, né? Isso vai muito da dinâmica do dia, de como que o preço está se comportando.
Mas hoje, né? Poxa, estabeleci isso aqui com a galera que foi o quê? Compra somente acima do ajuste. Então, beleza, já temos aqui o ponto. Não adianta ficar perguntando, é compra, é compra, é compra. Se bem que primeiro que ninguém faz isso aqui na sala, tá? Compra somente acima do ajuste. Cara, olha que operação linda. Rompeu o ajuste. Agora sim rompeu. Corrigiu nas médias. Eu até tentei pegar ele por pivô, mas não acionou por pivô, não, desculpa. Por regressão pelo toque na média móvel de 9, juntamente com ajuste. Mas aí ele não acionou e eu fiquei com o sentimento, cara, eu acho que eu tô querendo forçar a operação. E se eu tivesse sentimento, eu já cancelei a operação. Então aqui eu cancelei. E eu não poderia entrar pelo pivô, por quê? Porque o risco da operação era de 11 pontos. Então por conta de 1 ponto, né, eu fiquei de fora de possíveis 30 pontos aí. Mas se você opera a tendência, ou se você procura operar a tendência e não sentiu confiança para entrar nesse movimento aqui hoje, e o seu gerenciamento de risco permite você assumir, né, um risco maior do que 10 pontos, cara, isso daqui é uma coisa que você tem que perceber: impulso, correção nas médias, correção no ponto de resistência que depois de rompido vira ponto de suporte, rompeu a máxima, é um pivô. Qual que é o seu trabalho aqui? Projeta o movimento para cima. Pode ser só esse daqui? Pode. Cravou o terceiro alvo. Mas eu tinha outros alvos aqui também para estar projetando. Este movimento aqui para mim também ele parece um bandeirão aqui, então eu projetei ele, cravou o terceiro alvo, cravou tudo que era terceiro alvo. Mas vamos para o mais clássico, né, que a gente deveria ter usado aí, né, para quem estava operando aí dólar hoje, que é pegar a mínima, romper o máximo, jogar para cima, e aí aonde que ele foi cravar lá? Terceiro alvo. Então, ou seja, não é simplesmente você pegar o aluno, trazer ele para sua sala educacional, né, jogar projeções de FIBO, falar que é um pivô e foda-se, né? Então tem que explicar para ele por quê. Por que a galera não ensina para vocês? Porque eles querem criar um cordão umbilical. Porra, tem que ter aluno. Se não tiver aluno, daqui a pouco eu tenho que operar de novo, velho. Aí fudeu. Tem que dar mentoria de mês em mês, né? A minha ideia aqui com o pessoal, porra, o cara vem aqui, aprende, ensino tudo o que eu sei e depois eu quero que ele mete o pé. Depois que quiser voltar para contar umas histórias, aí beleza, volta aí, vamos trocar uma ideia. Então, ou seja, o movimento mais claro, na minha opinião, de a operação profissional hoje do dólar foi aqui, ó. E aí, é isso daqui que vocês têm que buscar. E é isso que eu oriento todo mundo a fazer comigo aqui na sala. Olha o risco que você ia estar assumindo aqui nessa operação. Esse é seu risco. Olha o lucro. Ah, Felipe, mas depois de pronto é fácil. Cara, se você não sabe conduzir uma operação de forma profissional, primeiro de tudo tem uma aula minha, uma aula de nivelamento, que eu não sei até quando que eu vou deixar ela disponível de forma grátis aqui no YouTube, tá? Que aquilo ali são 3 horas de aula de nivelamento, melhor do que com mentoria que vocês fazem, mentoria de 1 mês, né? Aí. Então, é isso que vocês têm que procurar. Eu sei que depois de pronto é fácil, mas isso aqui a gente faz ao vivo. A gente ensina a conduzir uma operação aqui. Não é engenheiro de obra pronta, não, tá? E outra também que eu avisei, principalmente no grupo do WhatsApp lá, né? Para evitar compras no dólar, né? Por quê? Primeiro que o céu dos incontentáveis é o inferno, né? E aqui a gente estava na cara do terceiro alvo daquele pivô, daquele candle de reversão do diário e o stop do pivô de baixa no diário do dólar. Então, cara, se você não conseguiu pegar nada na ponta da compra, que problema é seu. Agora, querer comprar aqui na cara dessa região, porra, é burro, desculpa, tá? Tanto é que o preço reverteu. Chegou lá, atingiu todos os terceiros alvos do dia, chegou lá e o preço reverteu. Qual que foi o problema aqui desse pivô? Eu ia vender esse primeiro pivô aqui, ó, vou falar pra vocês. Que já foi na nossa volta do almoço. Impulso, correção, aqui, impulso. Aqui a minha ordem, por meio ponto ele não startou. Se não tivesse me startado, ele teria estopado, né? Ele não rompeu aqui a mínima do pivô. Por isso que é importante também de você colocar uma margem no rompimento. Não colocar preço colado. Poxa, o rompimento tá no bola, você vai estar executando a operação no bola. Não, bota no meio, entendeu? E aqui depois que ele voltou, né, que ele formou o pivô, foi lá corrigindo a média móvel de 20, na minha opinião ficou caro. E aqui pior ainda, tinha uma média móvel de 50 chegando.
E aqui qual que era a minha ideia nessa média móvel de 50 quando eu fosse entrar naquele primeiro pivô lá que eu montei, que eu falei para vocês que eu fosse entrar aqui. Poxa, aqui é ponto que eu vou estar realizando, né? Uma parcial, tiro o risco da operação, coloco no zero, né? Mas quem vendeu aqui na cara, depois que acionou realmente o pivô aqui, na cara da média móvel de 50, passou um puta calor, porque o stop estava aqui nessa região de máximo, ele veio, lambeu o stop, e aí depois sim entregou o movimento à ponta da venda, que nem pelo gráfico de 2 minutos eu consegui filtrar também. Confesso para vocês aí, achei o preço deu uma acelerada, não colocou 2 candles de cor contrária, e aí depois ele voltou para aquela briga do ajuste de novo. E aí eu pergunto, você vai estar vendendo isso daqui? Não, né? Não. Ah, mas vendi com stop aqui, beleza, deu até para pegar uns pontinhos. Mas até quando que você vai ficar nesse negócio? Ah, é aqui o risco, aqui isso, aqui. Cara, se não tá técnica, não. Tem uma, não sei se é uma fábula, uma frase, enfim. Vocês sabem para qual lado que uma árvore cai? A árvore, ela cai para o lado que ela se inclina. Então, cuidado para onde você está se inclinando. Então, se você tem um operacional bem definido, não fica se inclinando contra ele, não. Ah, é que eu tenho um operacional, mas é que hoje está tão chato, então vou fazer essa operação aqui. Esses pequenos prejuízos vão virando uma bola de neve. Como se fosse uma bola de neve, né, no alto da montanha, que ela começa pequenininha e vem ficando grande. E aí quando tu vê, tu tá com prejuízo acumulado gigante. E aí depois não adianta chorar, meu amigo. Tá bom? Então hoje, esse daqui foi o meu dia aqui no dólar. Realmente o único ponto de compra que eu vi e ainda passei pra galera da sala, né, foi a compra do movimento de pivô, que pagou muito bem, diga-se de passagem. Tá bom? Bora para o índice futuro. Índice futuro, pelo gráfico diário, a gente também tem média móvel de 200 aqui no semanal, né? Então, estamos em região de média móvel de 200, 61.8 também no semanal. Olha só, funciona também no índice, não é só os 50%, tá? Então, prestem atenção, tá? Não fiquem caindo em, ai, não, é que é só 50% no índice e 61.8 no dólar. Assim como 50% também funciona muito bem no dólar, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ponto de suporte, né? Briga, né, em região de 50% aqui no dólar e no índice e 61.8. O preço está bem brigado aqui nessa região. No gráfico de 60 minutos a gente consegue até observar. Deixa eu tirar aqui. Tirar aqui. Né? Faltou pouquinha coisa para ele vir cravar um terceiro alvo que eu tenho lá daquele pivô de baixo lá do diário, né? Encontrou suporte nessa região aqui. E a gente vê que o preço ficou brigado pra caramba nessa região aqui, ó. 61.8 funcionando no índice também, tá? Você ia querer continuar essa briga na ponta da venda aqui hoje, se fosse o caso? Ainda bem que o mercado abriu com um pequeno gapzinho de alta, que quando a gente vem para um gráfico de 5 minutos, a gente pode até entender, né, que, né, novamente ontem aí falhou fundo aqui nessa região, e aí o preço ele vem, né, impulso, dá uma bandeirada aqui, né, e hoje com a abertura em gap, a gente pode até colocar um candle fantasma aqui, e a gente vê que isso daqui é continuação do movimento do dia anterior. E aí a gente pode até projetar aqui, ó, né, ou este movimento aqui para cima, ou este movimento aqui para cima, que cravou o terceiro alvo hoje, depois até o próprio movimento lá do fundo, né? E aí vamos ver onde é que cravou. Até violou o terceiro alvo, tá? E aí é aquele negócio. A abertura para mim é o horário que o mercado ele abre bombando. E a abertura hoje foi um mercado bem sem vergonha, essa foi a verdade, né? A gente não viu, né, o mercado colocando pressão na ponta da compra, muito menos na venda. Então, só por via das dúvidas, o que eu venho e faço aqui? Eu coloco um FIBO dentro do dia anterior também. Se o mercado abriu querendo corrigir, vamos ver até onde que ele pode ir. Gráfico de 5 minutos na tela. Abertura. Passamos acima aqui da retração de 50% do dia anterior aqui no índice. Rompemos o 61.8 e a gente não viu o preço conseguindo dar uma continuidade aqui. Esse primeiro movimento que ele fez na ponta da compra aqui foi bem sem vergonha, na minha opinião, tá? E sim, depois de pronto, aí fica fácil, né? Nossa, mas ninguém viu um pivô aqui. Claro que foi visto o pivô. Mas só que quando ele vem desse movimento chorado aqui, essa correção não me passa confiança para realizar uma compra aqui. Mas se você realizou uma compra por aqui, parabéns, né? Ponto de compra interessante, com risco interessante, entregou alvos interessantes. Após isso, o preço, na minha opinião, ele começou a bandeirar.
E por incrível que pareça, eu vi gente grande passando venda pros coleguinhas aí. Não, isso aqui, ó, pivô, tem que vender. Aí vende um pivô na cara da média móvel de 20, né, do gráfico de 5 minutos, que aqui está representado pela média móvel de 50. Retração de 50% do dia anterior. E aí o pessoal fica querendo vender. Olha, pensa bem aqui agora, depois do gráfico pronto. Fazia sentido bater venda aqui hoje no índice? Poxa, eu ainda mais visualizando o gap do dia anterior. Cara, isso aqui é bandeira. Se é uma bandeira, eu tenho que esperar a bandeira romper e montar um pullback. Aqui quando ela rompeu, ela foi que nem uma vaca brava. E foi aonde? Lá no 50% do semanal. Poxa, ou eu vou pegar antes ou eu pego depois, nunca o rompimento em si. Quem tentou pegar rompimento aqui estopou lindamente depois nessa região. Tá? E aqui a gente vê de novo que o preço chega no 50% e derrete. Derrete aonde? Vem aqui próximo da sua média móvel de 200, retração de 50% do dia anterior e entra a pressão compradora. Novamente ele vem e dá errado. E aí o preço vai, tenta de novo e dá outra derretida. E aqui, né, eu fiz um trade ousado, né, porque afinal de contas, né, pavio. O que você comprou nesse pavio aqui, Felipe? Bom, primeiro de tudo a gente tem que vir com um gráfico de 2 minutos e a gente tem que observar este pequeno movimento aqui, ó. Este pequeno movimento aqui. Poxa, foi 1, 2, 3, 4 candles aqui que me deram o trigger de entrada. Que eu pensei, cara, ele tá passando aqui para cima agora. Na verdade, né, ele vem de escadinha, pequenininho, pequenos pequenininhos e tcharam. Opa, vamos botar em verde, né, para ficar mais fácil. Então ele vem pequenininho e aí ele fala assim, porra, agora eu vou tentar romper. Porque eu e o mercado a gente fica trocando ideia, né? Então o mercado chegou aqui, ele ficou falando para mim assim, porra, se liga aí, malandro, que agora eu vou tentar romper. Falei, então beleza, você vai romper? Então é daqui para cima, bonitão. Não pode perder a região aqui do 109,340, tá? Não pode perder. Ele vem, tenta uma vez, tenta 2 vezes, tenta 3 vezes, 4 vezes. Aí eu falei assim, cara, se esse cara romper aqui essa região, eu vou, né, entrar na ponta da pompa. Tem 2 opções de stop aqui. A primeira é o stopzinho mais curto, que eu confesso para vocês que eu não coloquei aqui. Coloquei o stop atrás da média. Por quê? Porque eu quero estar minimamente protegido contra esse movimento de violino. O stop estava bem curtinho aqui. E o preço vem, quando ele rompe essa região aqui, cara, ele pulou até parcial. Entregou direto aqui a máxima do dia anterior, praticamente. Fui fazendo as minhas parciais indo, fiz as parciais voltando. Depois, quando ele veio e rompeu essa região de topo aqui para vir romper a máxima do dia, fiz mais parciais aqui, tá? E aí depois ele voltou, quando perdeu essa regiãozinha de fundo, eu saí com o restante dos contratos. Deu, encerrou meu dia. 350 pontinhos rápidos e fáceis. Por quê? Eu não quero passar a facilidade de, nossa, a entrada do gênio. Não. É fácil porque tem que ser fácil esperar. A gente não tá batendo uma laje. A gente não tá levantando uma parede de concreto. Porra, eu tô no conforto da minha casa. Se eu reclamar de alguma coisa, tá tudo muito errado. Ainda mais vindo de onde eu vim. Tá? Então eu não ouso reclamar disso daqui. É um saco ter que estar esperando? É. Mas o que é bom, né, que a gente aqui né, temos operadores, né, aqui na nossa sala educacional e a gente fica trocando ideia. O mercado não tá apresentando nada. Até o foco é tirar a atenção da galera da frente do gráfico. Só para finalizar, alvos para essa operação que eu usei, primeiramente estes alvos aqui, né? E de verdade, eu esperava aí que realmente o índice explodisse depois de fazer esse rompimento da região de 50% e principalmente da máxima do dia anterior. Aqui o filho da mãe, ele veio aqui, tirou o restante dos contratos que eu tinha e depois entregou o movimento aí de... Deixa eu ver quantos pontos aqui deu. Porra, 1000 pontos. Tá bom, peguei 350 pontinhos aqui. Foi o que deu para fazer, né? Quando a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então tinha esses alvos aqui, depois até poderia projetar aqui. Poxa, talvez esse movimento de pivô. Não, isso aqui não. A máxima e mínima também de hoje aqui, né? Projetar toda essa região de acumulação aqui para frente, ou até mesmo essa última pernadinha aqui. Não sei se ele cravou algum terceiro alvo. Cravou o terceiro alvo. Tá bom? Então esse foi o meu dia aqui no índice, galera. Hoje sim consegui operar, né? Por isso que o dia de trade é um pouco mais longo, que eu tento dissecar ao máximo como que foi o meu dia aqui na sala educacional. Confesso para vocês que não é fácil, porque
né? Então são das 9 horas da manhã até as 15 horas com a galera da sala. E essa operação aqui praticamente aconteceu aqui às 15h20, né? Então, às 15 horas aí, né? Mas não é fácil a gente resumir um dia todo de operações, de emoções, em um diário de trade de 12 minutos, como eu vejo a galera gravar para poder postar no Instagram. Foda-se, se não deve postar no Instagram, não posso só no YouTube. Beleza? Mais um diário de trade entregue para vocês aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo, né? E novamente reforço. Dê um like, compartilha, se inscreva, me segue no Instagram, entra no nosso grupo gratuito do WhatsApp. E lembrando que amanhã também temos live, tá bom? Forte abraço para vocês e até amanhã. Valeu!